quero aqui convidar, vão ser 2 painelistas, mais uma mediadora. A primeira vai ser a Stephanie Fleury. Ela é administradora de empresas, CEO e fundadora da Dindim, que é um banco digital para freelancers e pequenas e médias empresas. Fica a dica. Cadê a Stephanie? Seja bem-vinda. Uma salva de palmas para ela. A nossa segunda painelista é formada em gestão ambiental pela USP e é CEO e fundadora da B2Blue, que é o maior marketplace B2B de resíduos. Eles unem empresas que têm resíduos com empresas que querem comprar esses resíduos e usar como matéria-prima. Seja bem-vinda, Mayuri Okura. Palmas para ela também. E quem vai mediar esse super papo é a vice-presidente de graduação do INSPER, ela é PhD em educação e líder também do Centro de Educação do INSPER. Uma salva de palmas para Carol da Costa. Boa tarde. É bacana estar aqui com tantas mulheres, né? Acho que todo mundo já fez esse comentário, mas é que vocês não estão onde a gente está, a sensação é muito única. Eu estava falando com a Ana Fontes, que eu tive o privilégio de estar num painel com 2 mulheres que contrariam as estatísticas do Brasil do ponto de vista de padrão de empreendedorismo. Se a gente olhar os dados do GEM, que é aquele relatório que o Sebrae publica, que monitora empreendedorismo global, o Brasil é um dos países mais empreendedores em termos de quantidade. Só que do ponto de vista, a gente acha que fica em 10º lugar, na frente de Estados Unidos, até países emergentes. Só que quando você olha a questão de inovação e tecnologia nessas empresas que empreendem, que empregam muita gente, a gente vai para quase 100º lugar. Então, a gente tem muita quantidade de empreendedorismo, mas a gente tem baixo desenvolvimento tecnológico. Os negócios, na grande maioria, eles não têm produtos inovadores, em geral, eles servem consumidores, não servem empresas. E do ponto de vista de mulheres, nós estamos par e passo com os homens do ponto de vista de negócios que se iniciam nos últimos 5 anos. Mas quando a gente olha para negócios estabelecidos, muda a porcentagem, aí mais homens. Então, olha que curioso. Eu estou com a Stephanie e a Mayura, que são mulheres em negócios que têm tecnologia, tanto o Dindim como a B2Blue, elas trabalham com plataformas digitais, Big Data, e são negócios que estão aí já há um bom par de anos. Então, para a gente começar o nosso painel, eu vou pedir para ambas contarem um pouco o que são os negócios delas e como essa questão de inovação permeia, pensando em empresas do futuro, permeia o dia a dia e a visão de futuro do negócio delas. Vamos lá. Boa tarde, vou até reforçar o que a Carol falou agora, de realmente é muito bom. A gente participa de muitos eventos e, em sua grandíssima maioria, é tudo terno e gravata, ou enfim, são homens, então é muito bom realmente estar aqui. Stephanie Fleury, sou CEO e fundadora do Dindim, da Dindim, do Dindim, não importa, mas é uma fintech, um banco digital, que nasceu para pessoas e depois a famosa pivotada que a gente chama, né? A gente já está atendendo e focado mais em freelancers e pequenas e médias empresas, porque realmente os bancos grandes foram realmente muito atrás de pessoas físicas e queimando muito dinheiro, o famoso oceano vermelho que a gente chama aí. Então, foi uma maneira que a gente enxergou de sobreviver. Mas isso também, essa sobrevivência também diz muito do ponto de vista de inovação, porque você tem muito banco tradicional olhando para pessoas, dando tudo de graça, o que é ótimo, porque, de fato, é muito dinheiro que faz em detrimento de serviços normalmente que a gente esperava mais. E a gente olhou para o lado de empresas pequenas, empreendedores que não têm a condição aliás, deveriam ter a condição e o acesso a abrir uma conta de pessoa jurídica. E vou te confessar, já quando a gente começou o Dindim, a gente foi abrir uma conta
em um dos grandes bancos, né, dos grandes 5 bancos, e a resposta foi, não, mas você não tem 6 meses de CNPJ ainda. Eu falei, mas como é que eu vou ter 6 meses de CNPJ sem abrir uma conta para eu receber durante esses primeiros 6 meses, né? Então, realmente foi muito difícil e a gente conseguiu inovar realmente na oferta. E aí, enfim, são várias outras histórias que espero ter a oportunidade um dia de contar melhor, mas dou algumas pílulas aqui depois. Mas é basicamente uma conta digital para freelancers, pequenas e médias empresas. Tem uma solução de mesada também, foi basicamente pensado em mães, para dar educação financeira para suas crianças, seus filhos e filhas, enteados, netos, não importa. Para Jus foi a nossa maneira de começar e colocar um pezinho na educação financeira, que, na nossa opinião, é por onde passa também isso tudo de crianças, mulheres conseguirem lidar com o dinheiro desde o começo, né? Mas, em poucas palavras, é isso. Legal. Bom, para mim está sendo uma ótima experiência também, algo novo para mim, palestrar ou falar alguma coisa, a minha experiência, né, para mulheres. Mas eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu fundei a B2Blue.com, que é um marketplace para resíduos, já faz 7 anos. Eu não sabia que eu tinha perfil empreendedor. Eu sempre trabalhei, estagiei em diversos lugares antes de empreender. E eu sempre fui uma pessoa medíocre nesses outros lugares. Eu sempre nunca me destaquei, nunca fui além. E sempre quando eu queria discutir ou conversar com o chefe do chefe, sempre era barrado. E realmente não conseguia colocar em prática muitas das minhas iniciativas. E foi no momento que eu saí da minha última empresa, da última experiência como funcionária, que eu descobri que, nossa, como empreender é demais. E aí, quando você começa a empreender e descobre que o céu é o limite, aí você faz a coisa acontecer e não tem limite mesmo. Então, faz 7 anos que eu estou empreendendo. Esse ambiente de resíduo, de reciclagem, é um ambiente até machista, mas eu nunca enxerguei isso como um problema, porque quem está perdendo a oportunidade é o cara machista que não está querendo atender ou conversar ou negociar com uma mulher, e sim perguntando quem que é o patrão, quem que é o cara que toma conta aí da empresa. Então, assim, eu nunca senti esse problema, porque quem está perdendo o negócio, quem está perdendo a oportunidade era sempre o cara que está do outro lado. Mas eu sempre tentei ouvir os feedbacks, né? Quais são as oportunidades, o que as empresas precisam. E quando eu criei a B2Blue, eu realmente só tinha essa visão de conectar empresas para valorizar o resíduo, porque tem muito desperdício. A minha formação é nessa área de sustentabilidade, então, por enxergar esse desafio no mercado, que tem muito lixo sendo descartado, sendo que o lixo tem receita no mercado, ao ouvir os colegas, empresários, empresas, eles gastam muito recurso com destinação adequada de resíduos, e eu consegui, ouvindo, coletando todas as informações, como que eu consigo tornar a sustentabilidade algo lucrativo. E na área ambiental também, esse é um grande faro, né? Tudo é custoso, tudo é problema. E, na verdade, não. A gente pode pensar numa sustentabilidade muito mais viável financeiramente. Então, não só a questão social, a questão ambiental, mas também ela tem que fechar a conta para durar a longo prazo. Então, assim, eu tenho um perfil muito de curiosidade, de ouvir as pessoas, de entender quais vão ser os problemas que cada um vai enfrentar e como que eu posso ajudar e como, né, a minha experiência pode ajudá-los a incrementar receita ou resultados para os seus negócios. Então, eu sempre pensei a inovação dessa forma de pensar além, né, e não ser intimidada por outras pessoas que acabam falando, poxa, não dá, não é possível. Eu acho que todo mundo já ouviu bastante disso, né? E é isso. E por a gente ter, aí já faz 7 anos, diversas, milhares de empresas, a gente conta com mais de 20 mil empresas ofertando resíduos, seja para compra ou venda, para mais de 10 mil tipos diferentes de resíduos, né? A gente conseguiu construir o maior Big Data de resíduos. Então, a gente tem precificação para todos os tipos que vocês imaginarem de resíduos e como que isso pode, né, gerar valor ou agregar valor para as empresas. Em resumo, é isso. E ambas falaram
as peculiaridades do negócio, o que faz o negócio de vocês serem inovadores nos setores que vocês atuam. E lá nos bastidores a gente estava conversando um pouco, né? Vocês dizendo, poxa, a gente quer recrutar mais mulheres, né? Quer trazer mais diversidade para a empresa. Quais são os desafios para isso, né? O que são as principais barreiras para inovar, passando pela questão de recrutamento e pessoas, né, para trazer para a empresa? O Dindim foi literalmente, a gente chama de fintech, né, que é startup para serviços financeiros, e a gente chama que o Dindim era uma femtech, porque foi fundada por female founders, né, tipo mulheres, que foram 3 mulheres que fundaram, uma casou e mudou literalmente, mas hoje ainda é 2 mulheres e um homem. E a gente, assim, eu procuro manter esse equilíbrio, ou talvez até a maioria, mas realmente é muito difícil, igual você comentou, as mulheres tendem a não ir na graduação para funções um pouco mais matemáticas e analíticas. Então, talvez seja um pouco mais fácil contratar uma designer, mulher, etc. Mas é um esforço realmente que a gente procura fazer, estou procurando desenvolvedora. Estou procurando mas é difícil, não tem muito mesmo. E, graças a Deus, as que estão aprendendo já estão alocadas. É difícil, na verdade, por um lado é difícil contratar, por outro lado as que existem estão empregadas e estão bem empregadas, justo porque eu acho que é um movimento, né, dos executivos, das executivas fundadoras de pegar intitular mesmo a diversidade. E diversidade não só de gênero, né, de opção sexual, de cor, não importa. Eu até brinco, a gente está passando por um processo de aceleração na América Latina, enfim, ver um monte de aspectos, e um deles é a parte de equipe. E tem um exercício lá que a gente faz, que é quando está construindo a cultura, realmente a equipe, uma das questões é, tipo, o que uma pessoa vai encontrar na sua empresa, o que você tem para oferecer, né? E, na verdade, você fica sempre muito questionando o candidato e tal, e a gente tem que colocar alguns exemplos lá, assim como a gente quer fazer umas exigências de traços de personalidade, valores e tal. E eu falo, bom, aqui realmente vai encontrar diversidade, porque a CEO é mulher e gay. Então, assim, mais do que isso é complicado. Então, realmente, assim, é uma procura e realmente olhar para dentro. Assim, não vai ter preconceito, não vai ter olhar assim, você é competente, está valendo, vai entregar, pode fazer home office, não precisa bater ponto, pode viajar. O importante também é isso, né? Mas não é fácil, existe até um apelo aqui, a Carol muito bem nos ofereceu essa ajuda para para tentar realmente contratar e também irem atrás, né? Entender que as startups estão realmente tomando muitos lugares dos empregos mais tradicionais, né? Então procurar onde conseguir se empregar, até para depois empreender. Eu já perdi funcionário, perdi no bom sentido, que estava saindo para empreender, ou já tinha confessado para mim. Eu estou trabalhando aqui, mas o meu sonho é abrir uma empresa. Eu falei, eu feliz e tomara que eu consiga investir na sua empresa depois. Todo mundo tem que crescer, cada um tem seu sonho, e acho que é meio por aí. Experiências na minha empresa com relação à contratação. É muito difícil contratar pessoas boas, e eu foco muito nisso, de como contratar pessoas boas. E é claro que, dependendo de áreas, você consegue identificar muito mais currículos masculinos e, em outras áreas, currículos femininos. E é muito com base na experiência, né? Então, hoje, para uma tarefa no escritório, predomina mulheres, porque a gente faz um pouco de tudo. Eu busco muito perfil intraempreendedor dentro da empresa. Então, pessoas que sentem as dores de um empreendedor e que têm a visão de dono, que vai, assim, às vezes tem que matar até as 9 horas da noite ou meia-noite, às vezes, sei lá, de madrugada, porque o cliente precisa que a gente resolva. Então, assim, eu busco esse tipo de perfil. E o que acontece? Eu percebi, né, nessa experiência aí de empresa, que as mulheres elas têm um perfil mais multitask. E quando eu coloco um cara, uma pessoa masculina, um homem, nessa função, ele meio que fica um pouco perdido. Mas quando ele foca numa atividade
principalmente em exatas mesmo, acaba, né, se destacando mais, eles voam. Então, assim, é algo muito característico, dependendo do perfil e qual que é o perfil da sua empresa, faz mais sentido. Mas sempre busquem pessoas, as melhores pessoas, independente se são homens ou mulheres. Esse é um ponto que eu vejo, né, para um sucesso. E entenda bem o perfil do seu funcionário, né? Quais são as características. Existem diversos testes de personalidade. Eu estou aprendendo isso, eu estou achando o máximo, porque a gente acaba sendo muito mais assertivo na hora de contratar. Então, as mulheres que mais se destacam são essas que resolvem os problemas, que estão cuidando do jurídico, ao mesmo tempo estão cuidando do financeiro, que está cuidando da operação, e a gente está cuidando de várias planilhas ao mesmo tempo. Então, tipo, é bem bacana, assim, a experiência que eu tenho com esse tipo de contratação. Então, e outro detalhe, que a gente contrata muitos refugiados, né? A gente trabalha a nível Brasil, e a gente contrata pessoas da Venezuela, Haiti, da África, e principalmente para trabalhos um pouco mais braçais, né? Que envolve esforço. Para segregar, para educar, para inspirar as pessoas. Inclusive, refugiados, eles são inspiradores, né? Eles valorizam muito o trabalho, a oportunidade, como que o Brasil é um ótimo ambiente para se viver e trabalhar. E acaba inspirando outras pessoas também. E uma característica muito interessante que a gente, né, pelo histórico, a gente via, putz, para ser forte, tem que ser forte, para carregar todos os fardos e tudo mais, então tem que ser um cara, né, fortão. E a gente começou a contratar algumas mulheres para ver como é que elas, né, se sairiam. Na verdade, foi sem querer que uma mulher só ia acompanhar o trabalho de um dos refugiados, e ela super se destacou, porque sem querer ela achou que ela tinha que fazer esse trabalho. Então, às vezes também dá aquelas quebras de paradigmas muito mais, eu posso pedir para alguma pessoa ajudar, ou segregar melhor, ou educar os próprios colaboradores da região, da área, a segregar. Então, assim, é um ponto curioso também de estimular isso. Até pegando um gancho, tipo, uma das coisas que, nessa história de força ou resistência física, parei de assistir Big Brother há muitos anos, mas já sempre me chamou muita atenção, nas provas de resistência, muitas mulheres ficando, né? Então, diz muito também, quebra, sempre você poderia parar para achar que não, os homens que vão durar e vão conseguir, ele está muito aqui, está muito em outras coisas, né? Mas é bem por aí. Bom. Vocês falaram da questão, não tem como não falar da questão educacional, eu estando numa instituição de ensino, né? E quando a gente olha em todos os relatórios que, de alguma maneira, discutem como a gente pode alavancar o empreendedorismo, trazer mais tecnologia, mais inovação, todos eles passam por educação. E no INSPER, por exemplo, a gente, não sei se todo mundo conhece, a gente tem um programa de bolsas de estudos para ajudar os alunos que não podem pagar mensalidade, a gente é sem fins lucrativos e a gente agora está com essa intenção de um centro de educação para ajudar na formação de alunos da educação básica, né? Ajudar com tecnologia, com conteúdo, com formação. E nesse caminho eu acabo encontrando gente no ensino fundamental, escolas técnicas. Encontrei a Eliane Leite, de uma das escolas técnicas que leva um aluno lá para o INSPER. E é muito interessante realmente essa questão que vocês falaram de mentalidade, né? Por que as meninas fogem das exatas? Não é porque a gente não tem capacidade, tá, gente? Porque em outros países, as meninas vão igual ou melhor que os meninos nas exatas. Enquanto no Brasil, a gente tem pouquíssima porcentagem de mulheres que escolhem exatas. Não tem nada errado escolher humanas, mas a gente fica sempre na dúvida se as pessoas estão de fato escolhendo, ou se elas estão de alguma maneira tolhidas. Então, quando a gente olha a formação da educação básica, a gente vê como é tão importante a gente construir esse mindset desde jovem, né? A nota da escola não define a sua capacidade. E, de alguma maneira, os estudos mostram que as meninas, quando elas tiram uma nota baixa de matemática, elas associam que elas não são inteligentes. Quando, na verdade, é só uma nota que reflete um nível de dedicação ou de esforço. Então, como que a gente pode formar professores, os nossos pais, o entorno, para dizer que tudo bem errar, tudo bem a gente tentar de novo, aprender um conteúdo não tem nada a ver com velocidade, tem a ver com tentativa, experimentação e a jornada. E esse paralelo parece perfeito com o mundo de empreendedorismo. Nenhuma de vocês começou com a ideia perfeita
começou sem errar, no painel anterior falou muito da questão de erro, mas é interessante como isso já se estabelece desde cedo na formação. Por alguma razão, quando as meninas erram, elas acreditam que isso as define. Então, está na hora da gente mudar o ambiente escolar e o ambiente familiar e mostrar que lidar com números, raciocínio quantitativo, raciocínio lógico, é para todo mundo. Não tem que ter essa separação de gênero, nem de raça, e nem de nada. E esse trabalho tem que começar cedo nas escolas, tem que começar cedo nas famílias. Então, posto isso, né, para a gente finalizar o painel, porque tem pouco... Eu acho que seria legal vocês falarem de vocês, né? O que foi essa jornada para vocês? O que foi chegar até onde vocês chegaram? E se o tema gênero foi um assunto, ou vocês vieram de ambientes onde isso não era um assunto, o que, de alguma maneira, traz evidências de que é possível, né, as pessoas terem jornadas independente de como você nasce, né, do gênero ou da raça. Então, acho que a história pessoal de vocês pode ser inspiradora para as mulheres aqui presentes. Assim, para mim, acho que é muito cultural realmente o que você falou e muito educacional, mas primeiro realmente dentro de casa, né? A minha mãe, a minha heroína, eu nem posso começar a falar muito, me emociono realmente, porque assim, eu nasci e cresci achando que tudo era possível. Primeiro porque segundo porque ela também nunca ela sempre liderou pelo exemplo, né? Ela se separou, mudou de cidade com 2 filhos pequenos, saiu de Goiânia, foi para o Rio. O sonho dela, da vida dela, era morar no Rio de Janeiro, em Ipanema, ter um carro tal. E ela conseguiu, ao longo de muitos anos, de muito esforço. Eu trabalhando junto com ela, eu trabalho desde os 11, entrei na faculdade com 15, me formei com 19, tudo sendo muito possível. Fiz uma faculdade, foi nessa que eu fiz. Mas realmente o exemplo que ela me dava de que tudo era possível, vamos fazer, mas você sabe fazer isso? Não sei, mas vamos aprender junto. Então, realmente é uma inspiração dentro de casa. E foi mais assim, a minha carreira, falando um pouco de como isso tudo começou, né? Eu não tenho nenhum background de finanças nem de tecnologia. Adoro números. Fiz administração, adorava matemática financeira e tudo mais, mas amava marketing. Me falavam que eu devia ter feito publicidade e tal. Mas a minha carreira foi em telecom, em roaming internacional. Isso foi em 2002. Então, não sabia, não fazia a menor ideia do que era quando me chamaram. E nisso fiquei durante 9 anos. Depois abri uma agência de marketing, deu super certo. Abri uma agência não existia marketing digital, nada disso. Eu, inclusive, sou bastante analfabeta um pouco ainda no assunto. Mas depois abri uma agência de turismo. Então eu ia indo, porque eu achava que tudo era possível. Você toma uns tombos aqui, ali, a agência de turismo, eu levei um cano gigante, tive que fechar as portas no dia seguinte. Demitir gente, então você vai passando por problemas, não é um pouco do que você falou de contratar pessoas com skills, né, habilidades de resolver problema, acho que é o grande ponto, porque você mata um leão por dia, não tem assim, é um zoológico mesmo, não é um leão, às vezes é um outro bicho e tal, você está o tempo todo tendo que resolver problema, né? E nessa história de resolver problema, que é como nasce muitas empresas, muitas startups, né, a famosa dor do empreendedor, você nasce para resolver uma dor primeiro para você, depois você vê se é dor para muita gente. Começa a pesquisa e tudo mais. Então foi mais ou menos isso, eu tinha muito problema de cobrança, e o Dindim nasceu para ajudar um pouco isso, né, ajudar pessoas ou empresas, assim, empresas informais, né, pessoas que não trabalham, mas às vezes não têm MEI, na época não tinha MEI, inclusive, foi evoluindo isso tudo, e nasceu para essa dor. Eu falei, bom, se ajudar só a mim já está ótimo, mas para virar business não dá, né? Então, dali a gente foi vendo, e aí eu lembro que eu gosto muito de um primo meu, ele participou daquele programa No Limite, no segundo da Globo, ganhou e tal, e eu tenho ele muito como referência de tudo, resistência aqui, resistência física e tudo mais. Liguei para ele e falei, Léo, tive uma ideia. Aliás, não foi ideia minha ainda, tá? Foi
conheci uma fintech nos Estados Unidos e me apaixonei e falei, achei o projeto da minha vida, é isso que eu vou fazer. E foi isso que eu comecei a fazer no dia seguinte. Eu liguei para o Léo e falei, Léo, vou montar uma fintech, é assim, assim, assado e tal. Ele assim, mas você vai concorrer com o Itaú? Eu falei, ué, mas dá o mesmo trabalho, leva o mesmo tempo de que concorrer com uma padaria da esquina, e não que a padaria da esquina não tenha o seu valor, mas para mim eu tinha achado, eu estava com aquilo, e isso vai fazer... Bom, que isso aconteceu já tem mais de 3 anos, mas o Din-Din está no ar agora, vai fazer aniversário em dezembro de 2019, e já mudou muito. A gente já tomou porrada, já se reinventou pelo menos umas 3 vezes, porque aquela vontade de fazer não morreu, está lá e está dando certo e tudo mais. Então, tipo, é acreditar realmente, e a gente vai encontrando no meio do caminho, por mais que tenha muitos problemas, vai encontrando no meio do caminho muitas pessoas que te ajudam também. Mas é isso. Legal. A experiência que eu tenho com relação à minha família ela nunca teve essa separação, né, de gêneros, enfim. Mas algo curioso é que meus pais, eles nunca apoiaram o empreendedorismo. Talvez por, né, minha família não ter sido tão sucedida nesse sentido e ter trabalhado, né, ser um funcionário e crescerem como funcionário. Então, eles nunca apostaram nessa minha iniciativa louca de empreender e abrir um negócio. Eu sempre fui muito próximo do meu irmão, desde criancinha, era quase meu irmão gêmeos, né? A gente acabou fazendo aula juntos na escolinha. Então, assim, eu sempre tive muito contato com meu irmão, com todos os coleguinhas, todos os nossos coleguinhas. E talvez, assim, sempre quando não podia, a menina não pode fazer isso. Mas a menina pode, então eu posso também. Então, eu estou junto também. Então, eu acho que eu fui aprendendo bastante esse contato com meninos por conta do meu irmão, e meus pais também, eles não têm muito essa relação, essa ligação com relação de homem ou mulher. E a minha irmã, ela fez estatística na USP. Ela foi totalmente exatoide, fora, né, do normal, e super se destacou, trabalhou em banco e tal, e depois ela foi para o mundo das artes. Né? Mas, assim, é uma coisa muito curiosa, né? Então, quando você está muito em contato com pessoas que não te limitam ou não te intimidam, você começa a enxergar essa visão de que tudo é possível. Então, a parte de empreendedorismo, para mim, isso nunca foi despertado. Para mim era uma coisa, não, só gente muito foda consegue empreender, só gente que realmente tem muito culhão, porque eu não consigo, eu não posso. Ou muito dinheiro, né? Ou muito dinheiro, né? Exatamente. E, na verdade, eu comecei do zero, eu não vim, assim, eu não tive um tostão, assim, eu tive que correr atrás, passar vergonha, ir para o palco, fazer pitch para, né, os investidores anjos, ganhar não, né? Vender uma participação por 100 mil, depois 200, depois por 1 milhão, e depois conversar com fundos. Então, assim, comecei do zero, no sentido de empreender, e nunca fui motivada a empreender pela minha família. Então, eu acho que a dica que eu dou, esteja próximo, perto, grudado, mais próximo possível de pessoas que te somam. Até uma coisa que me fez lembrar que um dos meus investidores, ele chegou e falou para mim, Mai, você tem a síndrome do Peter Pan. Aí eu falei, cara, o que é isso, né, a síndrome do Peter Pan? Aí você tem medo de crescer. E realmente, assim, eu falei assim, a gente não fecha grandes contratos milionários porque é muito arriscado, não sei o quê. E aí eu realmente travava. E ele falou, não, você não pode ser assim. E por ter tido conselheiros muito bons, pessoas muito boas me orientando, eu criei, né, eu destruí essa barreira que realmente eu tinha e eu não percebia. E por isso que essa dica de esteja com pessoas que te inspiram, ou pessoas que somem no seu negócio, ou pessoas que possam te ajudar, realmente faz a diferença. Seja mulher ou homem, o que for. Mas o mais importante esteja próximo de pessoas que vão fazer você enxergar grande, ou vão fazer você enxergar tipo, que o céu é o limite. E é isso. Acho que até tem uma história curiosa, tipo, exatamente, você fica meio que numa redoma de falar, não, só gente foda ou gente muito rica que pode fazer. E inclusive, muito contrário. Gente, às vezes, muito rica, gasta muito dinheiro. A gente tem uma cultura lá de a gente faz muito com pouco. No meu começo, empreendendo, a gente eu fiz o que a gente chama no mundo de startup de bootstrapping, né? Que é você usar o seu próprio dinheiro para começar o negócio e durante um bom tempo assim também. Eu não me canso de lembrar dessa história que eu não engulo até hoje e quero muito que isso mude um dia,
que eu sentei na mesa de investidores, eu ainda tinha dinheiro para continuar e tudo mais, mas quanto antes você capta, o timing para você crescer um negócio de tecnologia, ele diz muito. E eu falava, sentava, ele, mas quem são os seus investidores? Eu falei, não, eu estou investindo na minha empresa. E eu tinha a sensação, que se mostrou diferente depois, que eu tinha um orgulho de ter feito aquilo sozinho, com o meu esforço, dinheiro que eu guardei a minha vida inteira e estava depositando inteiro naquele sonho. E vinha uma resposta para mim, não, mas só você acreditou no seu sonho, você não tem investidor nenhum. Eu falei, pô, mas como assim, né? Tanto é que meu próximo passo depois foi fazer um equity crowdfunding, que é tipo você vender participação da sua empresa para várias pessoas, né, investimento delas em troca de participação. Eu falei, então tá, era isso que faltava, gente que acreditava em mim, então vamos lá. E a gente fez a maior rodada em menos tempo, e também feita por uma mulher, a maior em menos tempo. 46 pessoas que eu nunca vi na vida acreditaram no nosso sonho e investiram. Desde bombeiro militar a ex-ministro. Falei, bom, agora pelo menos esse label. E é uma etiqueta que te colocam, não deviam falar assim. E mulheres normalmente têm a sensação, nossa, mas ela fez, né? Não tem. E normalmente essas respostas são mais de homem. Não, só você acreditou no seu sonho. Pô, que loucura, nunca é suficiente. Então, realmente, você tem que acreditar, não pode levar muita coisa, muita dúvida, a questão das pessoas muito a sério, não. Acredita, vai indo, que as coisas dão, o universo conspira, é impressionante. É isso. Bom, acho que não podiam haver depoimentos mais conectados com o que a gente acredita que em educação vai fazer a diferença, né? Pessoas buscarem aprender a aprender, buscar se cercar de pessoas que têm habilidades complementares, não se limitar. E do ponto de vista de ensino superior, que eu acho que hoje é um grande gargalo no país, né, como que a gente ajuda os jovens a terem acesso à informação, a recursos? O INSPER reforça muito essa agenda de apoio, de criar um ecossistema, de ter pessoas como vocês perto da gente, compartilhando mentoria e também experiências, né? Então, quero agradecer muito ambas. Foi um privilégio ouvi-las e agradecer a atenção de todos. Obrigada.